Bem-vindos à Hora da Verdade desta semana. Entrevistamos o juiz conselheiro João Cura Mariano, presidente do Supremo Tribunal de Justiça desde junho de 2024. É a quarta figura da hierarquia do Estado, por inerência presidente do Conselho Superior da Magistratura. Obrigada pela sua presença. Começo por lhe perguntar se acredita que realmente é possível fazer um pacto para o setor da justiça, tendo em conta o passado e as várias tentativas que não deram resultado até hoje. Pois já foram feitos, não sei se se dois pactos da justiça, correram muito bem em termos de se encontrar um consenso, mas depois não tiveram concretização. Portanto, não vejo necessidade que haja, outra vez, de repetirmos a formalização de um pacto. A ideia que eu tenho dos diálogos que vou mantendo com os setores políticos, com os setores judiciais, é que há uma grande consensualização no que está mal e naquilo que é preciso para fazer para que fique mais ou menos bem. E, portanto, não me parece, quer dizer, parece-me é que depois tem que haver digamos, a concretização das ideias que estão mais ou menos consensualizadas. Mais do que um nome, ver reforços no terreno e atividade no terreno para de facto mudar. Exatamente, e não esperar por esse acordo coletivo. A ação, ele depois quer dizer, precisa da ação. Muitas vezes eu saio com conversas que penso, pronto, amanhã isto está resolvido. E depois nada acontece. E perguntou isso na abertura do ano judicial, quando perguntou como é possível tanta inércia política, como é possível este desinteresse pelas condições do exercício da função judicial. O que é que os juízes esperam neste momento do governo? Esperam também uma revisão salarial? Penso que aí não é uma questão. Será mais a Associação Sindical que está mais, digamos, acompanha mais os desejos e os pensamentos dos juízes do que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas penso que aí poderá ter necessidade de alguns ajustamentos, mas acho que não é nenhuma prioridade, nem é isso que está em cima da mesa. Poderá haver, sim, algumas. Penso, por exemplo, nos juízes que estão colocados pela primeira vez. Eu penso que há de ter alguma atenção a esses juízes, porque vão para terras onde antes existia uma casa de magistrados. Mas os juízes já recebem 1.000 euros por mês livres de taxas como suplemento para obstar a essas circunstâncias. Sim, pai, pronto, não são meio mil, são perto disso, também não são livres de taxas, mas não é isso. Isso era, quer dizer, isso foi um subsídio que existiu um subsídio que existiu no passado e que realmente se destinava a isso. Mas atualmente não é para isso que serve. Atualmente ele serve, no fundo, funciona como uma componente salarial que está num subsídio à parte. Aliás, já não se chama, antes estava mesmo subsídio de residência ou subsídio de renda. O nome indicava que era para a casa. Atualmente não, é um subsídio de compensação que visa até, em termos de teologia, é mais de compensar a exclusividade que o juiz tem que ter e, portanto, não poder ter outras fontes de rendimento além daquela. Destina-se mais a isso. É algo, eu até vos costumo falar, que é um ornitorrinco, porque é assim uma figura esquisita, que tem misto, é um misto esse tal subsídio, mas já não se destina a compensar a casa. Porque isso existia quando havia casas de magistrados espalhadas pelo país, principalmente nas terras mais pequenas, e aqueles que não tinham casa recebiam esse subsídio. Quem tinha casa não recebia. E aí sim, pronto, ele funcionava como um subsídio de residência. Essas casas foram todas vendidas. Atualmente eu penso que não está... Ainda existem algumas deterioradas, mas penso que não está nenhuma em utilização. Isto é, nenhum magistrado vive já numa casa de função. E à margem desse subsídio de que fala, faz sentido também para esta classe se olhar para a remuneração? É o que eu digo. Quer dizer, eu acho que a remuneração... Tendo em consideração os salários portugueses em Portugal, eu acho que não estão desajustados. Poderá haver ali alguns desfazamentos, eu digo esses no início de carreira, poderá haver na questão de quando se chega da primeira instância para a relação, ganha-se pouco mais de 100 euros, e da relação para o Supremo também pouco mais de 100 euros. Portanto, há ali uns desajustamentos, mas em termos globais, eu penso que, dados os baixos salários que são praticados no nosso país, também, quer dizer, estamos, não poderia... Penso eu, quer dizer, mas eu acho que a Associação Sindical, não sei o que é que os juízes pensam sobre isso. Confesso, a minha ideia é essa, é que, tendo o baixo salário, o nível salarial em Portugal, os juízes estão razoavelmente pagos. Não digo que sejam bem pagos, mas estão razoavelmente defende então um incentivo extra a quem entra na profissão. Sim, eu defenderia aí, quer dizer, já falei até com a Sra. Ministra da Justiça, pela hipótese porque os juízes vão muitas vezes para essas pequenas terras, sei lá, Cuba, Moura, Serpa,
E chegam lá e não têm casa, nem têm muitas vezes nem têm possibilidade de arrendar uma casa mobilada, não é? Que eles não vão arrendar uma casa e depois comprar uma mobília, porque quase todas as pessoas atualmente, antes era diferente, os juízes iam com a família para essas terras, levavam a mulher, levavam os filhos, instalavam-se ali e não tinham outra casa. Pronto. Atualmente já não, a sociedade não funciona assim. Todos têm já uma casa num grande centro, em princípio, no Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro. Têm casa e depois vão para aí onde têm que alugar, arranjar ou pagar um hotel, uns estão em hotéis. Quer dizer, e isso cria realmente grandes constrangimentos, porque os salários deles são os mais baixos, não é? Estão a começar, são o salário mais baixo, e portanto estar normalmente a pagar uma prestação de uma casa no sítio onde, digamos, está a família, e depois mais outra casa, é complicado. Eu sei que já E a Ministra teve abertura? A Ministra teve. Pronto, e o que eu lhe sugeri um pouco era fazer um protocolo com as câmaras municipais, no sentido de haver aí uma abertura das câmaras de disponibilizarem, tal como isso sucede atualmente com os médicos, com os professores também, não há esse. Digamos, as câmaras tentam para conseguir que essas profissões se instalem nos seus municípios, e portanto haver isso também um pouco para os juízes. Ficou a promessa ou ficou Não, está a ser foi uma conversa, não foi nada, foi uma conversa, uma ideia que eu acho... que noto que realmente há aí uma grande dificuldade. Nem sei se já ouvi falar num juiz instalado num parque de campismo, numa relote. Quer dizer, não pode ser. Isto não pode acontecer. Esta profissão tem que ter algum grau de dignidade que permita às pessoas... Quer dizer, que dificilmente se aceita um juiz que está instalado numa relote num parque de campismo. Olhamos agora para alguns casos que têm estado nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça e mediáticos. Temos o ex-primeiro-ministro António Costa, que está a ser investigado há pelo menos 2 anos. Também temos uma outra situação, esta ligada ao atual primeiro-ministro, mas na Procuradoria-Geral da República, uma averiguação preventiva que não termina, ou pelo menos ainda não terminou agora. Recentemente, também polémico o caso Ivo Rosa, 3 anos em investigação, com uma decisão agora recente de poder então consultar o processo. O que é que se passa com as investigações que ficam muitas vezes nas mãos do Supremo e que para cá, para a sociedade, o que passa é que de facto demoram muito tempo? Primeiro esclarecimento, que há uma confusão enorme. O Supremo só faz investigações a 2 pessoas, que é o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador, porque não tinha sentido o Ministério Público investigar os seus superiores. Portanto, é o Ministério Público junto ao Supremo. Exatamente, é o Ministério Público. O Supremo não tem qualquer, eles só estão instalados, nós, digamos, cedemos numas nossas decisões, o resto é o Ministério Público. Mas o que é que se passa quando chega a esta instância? Pronto, e portanto, eu muitas vezes, eu não posso, nem faço a mínima ideia do que se passa no Ministério Público junto do Supremo. A única coisa é que eles são meus, digamos, hóspedes dentro da casa do Supremo, mais nada. Mas as investigações são controladas, digamos assim, por juízes do Supremo, juízes de instrução. Não, só para os atos de instrução. Então. Só para os atos de instrução, aí sim. Mas aí somos muito pouco chamados, porque são só atos que ofendem direitos, liberdades e garantias. Portanto, buscas, só para isso é que um juiz é chamado para autorizar isso. Sim, mas tivemos esse caso agora com o juiz Ivo Rosa. Mas não foi no Supremo. O juiz Ivo Rosa, quando... Penso eu, não tenho conhecimento que no Supremo tenha sido praticado algum ato de instrução. Se foi, eu não conheço esse processo. Ouço na comunicação social. Se houve atos de instrução, foi quando ele era juiz da primeira instância e, portanto, foi na relação de Lisboa que terão sido praticados. Como pessoa ligada Agora, à justiça, como é que encara estes derrapar de prazos da própria justiça? Pronto, agora, mas podemos falar nos inquéritos, apesar de não quer dizer, os únicos inquéritos que são feitos no Supremo são ao Sr. Procurador-Geral da República e ao Sr. Vice-Procurador. E não há nenhum em curso, aproveitamos para... Montes deles, quer dizer, eu próprio já... Porquê? Pensem um pouco. Basta um cidadão, e na justiça nós somos muito vulneráveis nesse sentido, quer dizer, há sempre alguém que perde uma causa. E que, portanto, há muita gente a queixar-se de nós. Fazem queixas de nós porque denegámos justiça, não sei. Eu já devo ter sido investigado. Quem faz as investigações a mim é o Ministério Público. Pronto, quem investiga. Eu já devo ter sido. Isso, algumas sei porque as pessoas que se queixam de mim comunicam-me. Senhor, queixei-me de si porque você, naquele caso, decidiu desta maneira e não sei o quê, portanto, negou a justiça, portanto, participo criminalmente. E do Procurador-Geral da República também se queixam muito? Imenso. E penso que do Primeiro-Ministro a mesma coisa. Há muita gente, quer dizer, queixas sem ser anónimas, e mesmo as queixas, coisas, são imensas. Eu recebo imenso. Pronto, e depois abre-se o inquérito. A maior parte das vezes é arquivado porque as queixas não têm sentido nenhum, não é? Sei lá, uma pessoa que se queixa que
que perdeu o salário numa causa qualquer e diz que foi o Sr. Procurador-Geral da República que praticou o crime de furto do seu salário, pronto, e a pessoa tem que abrir o inquérito, não, quer dizer, entre nós vigora o princípio da legalidade, e, portanto, não se pode dizer, pronto, olha, nem vou tiro isto para o caixote de lixo, não se pode fazer isto, não é? Tem que se abrir, depois pode-se arquivar dizendo que não há qualquer fundamento, com mais ou menos diligências, e, portanto, eu acho que houve uma dramatização do inquérito. O inquérito é uma coisa a que os agentes da justiça, os políticos, por exemplo, estão muito sujeitos, não é? Porque basta haver uma queixa, que a queixa não pode ser metida numa gaveta, não é? Mas por serem essas pessoas, o andamento não deveria ser mais rápido? Penso que muitas vezes, sim, principalmente quando é publicitada. Por exemplo, repare, do que falam no juiz Ivo Rosa, ele não soube nada, nem ninguém soube nada durante e ela estava a correr, não é? Portanto, quando é publicitado, não sendo publicitado, a pessoa nem sabe, ninguém sabe, quer dizer, e portanto, eu, por exemplo, é o que eu digo, já deve ter tido montes de inquéritos e nunca soube. Eu nunca fui, porque só quando se constitui sem arguido, aí eu teria que ser notificado disso. Mas eu nunca soube. Eu muitas vezes só sabia que eles deviam existir, porque as pessoas que se queixavam de mim me comunicavam, vou participar criminalmente de si. Pronto, há pessoas que estão muito sujeitas a este tipo de queixas das pessoas. Eu julgo os políticos a mesma coisa, não é? Então, mas como é que se resolve esta questão das pessoas estarem sob suspeita durante anos? Tem que haver uma desdramatização do inquérito. Tem que se ter consciência que uma queixa, quando se fecha, por exemplo, uma vizinha sua que resolve fazer uma queixa de si, é aberto o inquérito. Ela diz, pode ser a maior mentira, pode ser a maior imaginação, mas é aberto o inquérito, depois pode ser arquivado ou não. Portanto, temos que desdramatizar muito esta figura do inquérito. O inquérito é isto, vamos averiguar. Mas isso é a abertura. Outra coisa é o tempo que demora de facto se esclarecer, não é? Pois, isso quer dizer, esse é um problema que existe. Isto é, se deve haver prazos para os inquéritos, ou se eles podem ser intermináveis. O que é que acha? Eu acho o seguinte, temos prazos de prescrição de penas e procedimentos criminais. Se criássemos novos prazos, podíamos criar um novo prazo de prescrição, que pronto, era mais um prazo de prescrição, isto é, o prazo até ser feita a acusação, um prazo de inquérito. Isto é, quando tempo tem um perigo, não é? Terminado esse prazo, prescrevia e era arquivado. Íamos ter imensos arquivamentos. Portanto, eu nem sei em termos europeus se há sempre prazos de prescrição do procedimento criminal e das penas. Esses existem e acontecem. Do inquérito, eu não sei se em termos europeus existe, eu duvido que haja prazos fixos, quer dizer, isto é, não foi concluída a investigação num determinado tempo, então vamos arquivar. Duvido muito, posso admitir um sistema em que tenha um prazo indicativo e que depois possa ser prorrogado, porque há situações muito complexas. Mas de esse é o atual sistema, que há um prazo indicativo que pode ser prorrogado. Sim, um pouco, mais ou menos, um pouco isso. Então o que é que defende? O atual sistema? Não, pode haver o que é que podemos acrescentar aí. Eu sei que, por exemplo, tem havido vozes que no fundo querem um prazo fixo e perentório, não sei como é que depois ficaria, quer dizer, seria o mesmo prazo para uma condução sem carta, para um prazo de investigação de um crime, não sei como é que poderia configurar um atropelo à justiça, esse prazo. Poderia-se configurar um atropelo à justiça esse prazo? Podia ser o não fazer justiça, se fosse um prazo, podia ser o não fazer justiça. Eu, assim, a ideia que vejo, quer dizer, mas isto é uma ideia minha, que vejo que poderia, se querem realmente reforçar mais estes prazos, poderia ser, nos casos, isto é, poder ser sempre prorrogado, mas já não por procuradores, pronto, atualmente é o Procurador-Geral da República que vai prorrogando os prazos. Eu penso que, reparem, que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República, não é proposto pelo Governo. Portanto, é alguém, pode ser depois magistrado, mas, digamos, não sai do seio da magistratura. E, portanto, há aí um controle. O Procurador-Geral da República, em princípio, não é, digamos, alguém do corpo dos magistrados, e, portanto, há um controle que é feito politicamente. Não é uma pessoa... Mas pronto, entendendo que o Procurador-Geral da República não é suficiente, eu o que vejo só é a hipótese do juiz de instrução criminal. Sendo ele o juiz de instrução criminal um juiz que defensor das liberdades e garantias, tal como autoriza buscas, autoriza escutas, isso poderia também verificar, sim, vamos lá ver se isto é exagerado ou não, ou se realmente isto necessita ser mais prorrogado, e portanto, pronto, isto é uma ideia minha, quer dizer, no sentido de reforçar algum controle, agora ser completamente fixo, eu acho que isso é um perigo, e passávamos a ter, passava ao clamor público a ser ao contrário, isto é, são arquivados processos que depois houve um crime e são arquivados porque passou-se o prazo. Mas ficar nas mãos do juiz um apertar de tempos... Sim. E esse prolongamento de tempos, essas duas possibilidades? O apertar não, eu era capaz assim, portanto, haveria uns prazos, prazos talvez para uns mais simples e outros para processos mais complexos, prazos diferentes, mais longos e mais curtos, e depois poder haver prorrogação desses prazos
digamos que teriam que ser autorizadas pelo juiz de instrução criminal, verificando, assim, realmente aqui, por exemplo, estamos à espera de uma resposta de um banco suíço, e realmente, pronto, justifica-se, não há aqui nenhum atraso, justifico, a situação, há indícios fortes, e, portanto, aqui um arquivamento, coisa. Estou a ver, isto quer dizer, é uma ideia que estou a procurar, em princípio o sistema devia funcionar sem isto é, quer dizer, o problema é que parece que o Ministério Público não tem magistrados suficientes, não tem, digamos, nem a máquina está suficientemente apetrechada para dar resposta atempada e muitas vezes não depende só do Ministério Público. Há diligências, eu digo, diligências normalmente quando envolve crimes económicos temos que ir ao estrangeiro, etc. Muitas vezes está dependente de outras instâncias que ele não controla. Portanto, não é fácil, não é um problema. Eu compreendo que realmente o arrastar de inquéritos às vezes é prejudicial. Eu acho é que temos também de desdramatizar um pouco, a sociedade desdramatizar, a pessoa tem um inquérito, pronto, grande suspeita, não sei. Não, calma, ter um inquérito para já não é nada. Estamos sujeitos todos a isso. Temos neste momento a decorrer o julgamento da chamada Operação Lex, em que temos sentados no banco dos réus 3 juízes de tribunais superiores. Na primeira sessão, a primeira sessão de julgamento durou perto de 2 horas e foram gastas 3 horas para almoço. Como é que vê a imagem da justiça à luz da Operação Lex, tendo em conta até que o próprio juiz que está a dirigir os trabalhos já aludiu a isso como uma situação quase inédita na Europa? Não sei se bem será inédita. Pronto, o problema da Operação Lex é que estão a ser julgados juízes. Uns já não são juízes, mas foram juízes, isto é, estão a ser julgados atos praticados por juízes no exercício das suas funções. Portanto, não é uma situação comum, graças a Deus, não é? Era o que faltava que fosse, portanto, é uma situação rara, ainda bem que é rara, e, portanto, tem essa importância. Por um lado, é negativo para a justiça, porque demonstra que, quer dizer, há suspeitas, não demonstra nada, quer dizer, há suspeitas de que os juízes não agiram corretamente, e por isso é mau para a justiça, mas, por outro lado, tem o aspecto positivo no sentido de que a justiça não é uma entidade corporativa que protege os seus e, portanto, julga também os seus quando eles há suspeitas que hajam mal. Logo veremos depois qual será podemos chegar à conclusão que afinal não houve nenhum ato ilícito e, portanto, isso seria, quer dizer, o desfecho para nosso sossego da sociedade, seria o melhor desfecho. Mas o que interessa é que seja feita a justiça. Quanto à questão dos pormenores do julgamento, quer dizer, que não tem nada a ver uma coisa com outra coisa agora é como é que está a ser realizado o julgamento. Eu quero dizer uma coisa, o Supremo Tribunal de Justiça está a julgar em primeira instância e estamos a fazer os maiores sacrifícios financeiros para fazer aquele julgamento do melhor possível. Mas temos de ter em consideração que o melhor possível é a nossa realidade, digamos, judiciária, do nosso parque judiciário. Eu, por exemplo, tive que encontrar uma sala, porque no Supremo Tribunal de Justiça eu tenho um salão nobre, não tenho uma sala de julgamentos, aquilo é uma salão para cerimónias. Os juízes disseram-me logo, um julgamento, se for de 1 dia, 2 dias, muito bem. Agora, estar aqui a fazer neste salão um julgamento durante o ano inteiro, isto não tem as condições. Pronto, mas que sacrifício financeiro é esse? O sacrifício financeiro é que eu tive que alugar um espaço. O Supremo Tribunal não fui eu, o Supremo Tribunal de Justiça teve que alugar um espaço onde paga o aluguer desse espaço. Mas esse espaço é do Estado. Está bem, mas eu tive que pagar porque o Estado não... A quem é que pagou? À Marinha? Ao Exército. Portanto, ao Exército. Tenho que pagar esse Estado. Tenho, por exemplo, temos que... Há juízes que vivem, os juízes conselheiros podem viver em toda a parte do país, não é? Porque não têm que residir todos em Lisboa, residir em coisas. Tenho que pagar as despesas ao juiz, há um juiz que vem do Porto de propósito para coisas, portanto tenho que pagar as despesas de alojamento, temos que pagar as despesas de adaptação do espaço em que tivemos de ser nós também a pagar. E contas feitas, podemos ter ideia? Quanto é que está a custar o Lex neste caso? Eu diria, hoje por acaso estive a fazer agora as contas, quando vinha para cá estive a fazer as contas assim por alto, entre 750 a 1.000 euros por dia, e pronto, o nosso orçamento é um orçamento limitado, vamos ter que noutros sítios não gastar, mas portanto, e mesmo assim, claro que eu gostaria que tudo estivesse, todas as condições de funcionamento daquele julgamento corressem o melhor possível, mas temos de ter em consideração, por sei que os seus advogados se queixam às vezes, por exemplo, ontem era do parque de estacionamento,
Mas nós não temos, as pessoas têm que compreender que os juízes... Eu já fiz julgamentos em vivendas adaptadas em que na sala de audiências se mantinha a casa de banho lá com as sanitas. E, portanto, é preciso ver as condições. E, portanto, temos de tentar dar as melhores condições aos juízes, aos advogados, temos de tentar dar as melhores condições. Mas quanto é que está a pagar para a sala de audiências? Não sei bem, mas à volta de, não chega a 200, 150 euros, qualquer coisa por aí. Por dia. Por dia. E na Justiça, no campus de Justiça, que é a infraestrutura mais nova em Lisboa, a Justiça não lhe apresentou nenhuma solução? Não eu aí achámos, não chegámos a ponderar essa hipótese porque achámos que tinha que haver, isto é, não poderia haver a percepção que eles no fundo estavam a ser julgados numa primeira instância. Isto é, eles têm direito a ser julgados no Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, já o não ser dentro das instituições do Tribunal de Justiça é algo que eu não gostava que acontecesse. Eu gostava de ter lá uma sala de audiências própria que permitisse estes julgamentos. Claro que eles são raros e, portanto, não se justifica, porque estes julgamentos são raríssimos lá no Supremo. Está outro julgamento a decorrer, também dá outro julgamento a decorrer, mas é só de um arguido e, portanto, aí temos uma pequenina sala onde está a ser feito esse julgamento. Agora, nós achámos que não devíamos ir para um tribunal de primeira instância, porque aí, quer dizer, era a imagem que se dava de que, no fundo, estão a ser julgados na primeira instância. Portanto, tentámos, aí, o que nos pareceu realmente adequado era um antigo tribunal superior, era o Tribunal Superior Militar, portanto, tem umas instalações dignas, com dignidade, que podem ser equivalentes, e, no fundo, achámos que era uma solução de compromisso essa de ser julgado ali. Doutor, são muitos os casos mediáticos e de grande dimensão em curso, mas também são muitos os pedidos de escusa, de transferências. Os juízes têm cada vez mais receio de ficar com estes grandes casos? Penso que sim. Não sei se chamará receio, será porque é que eu vou pôr-me a jeito de julgar estes grandes casos quando posso estar a julgar outros. E, portanto, tentam... E o que é que fica nessa linha de pensamento? Qual é o problema, a maior... Não, porque, repara, é extremamente... Eu também não gostaria. Fiz julgamentos grandes, quando era juiz da primeira instância, mas fiz julgamentos num tempo em que, digamos, não era, a complexidade não existia. Isto é, toda a gente colaborava e fazíamos... Eu lembro de julgar, suponho que no casino de Estoril, que eram os empregados todos, havia um problema de... Pronto, ali havia uma coisa das máquinas e não sei o quê, pronto, mas eram quase uma centena de empregados do casino a ser julgados, nos bombeiros de Alcabidez. Pronto, o julgamento fez-se em 2 semanas. Tudo era mais rápido, tudo não era... havia mais colaboração entre advogados e juízes, tudo funcionava de outra maneira, sem a complicação que agora sucede. E agora vejo que os julgamentos arrastam-se anos, quer dizer, nenhum juiz que deseja estar a julgar o mesmo caso durante 1 ano, 2 anos, quer dizer, é extremamente exigente, é desgastante, não é nada, quer dizer, não se tira proveito nenhum dali, portanto os juízes tentam evitar isso, compreensivelmente. E agora que falava deste prolongamento destes casos, muitas vezes para cima de 1 ano e mais, e é essa a experiência que temos tido, o que é que considera que eventualmente pode ser melhorado na litigância de má-fé? Muitas vezes também é alegada, porque, como dizia, se antigamente havia um acordo fácil e uma comunicação fácil, hoje em dia não se vê isso, e tivemos até recentemente um advogado, neste caso de José Sócrates, que diz que sai, porque a relação, neste caso com a juíza, não é a melhor. Pois, quer dizer, quanto à questão das relações entre advogados e juízes, realmente, pronto, atualmente eu acho que não funcionam, já funcionaram muito melhor. Podia ser que antigamente, mas antigamente os advogados submetiam-se à vontade dos juízes. Não é bem assim. Poderá haver um tempo lá muito atrás que isso poderia acontecer. Eu, no meu tempo, era uma relação de igualdade, mas era uma relação de colaboração. Isto acho que tem a ver com o isolamento das pessoas atual, isto é, as pessoas atualmente não socializam tanto, não é? Estão mais fechadas nos seus smartphones, e portanto, por exemplo, perdeu-se um hábito que eu acho estranho, quer dizer, hoje pergunto aos juízes novos, eu gosto muito de contactar com os juízes novos para saber realmente o que é que se passa ali naquela geração, e eles atualmente, uma coisa que se fazia antes era, os advogados chegavam e iam ao gabinete do juiz. E pronto, tínhamos ali uma conversa primeiro, muitas vezes era sobre futebol ou sobre o processo, mas pronto, e quando partíamos para a sala de audiências, nós partíamos já num espírito de colaboração e de simpatia, etc. E, portanto, os julgamentos corriam bem, em 99% dos casos não havia problemas entre advogados e juízes. Atualmente, essa prática, segundo me contam, atualmente o juiz, quando entra para a sala, os advogados já estão sentados nos seus sítios. Muito boa tarde, muito bom dia, vamos começar a audiência. Pronto.
Isto é um sinal, quer dizer, é um sinal de... Não sei se é geracional. Mas das duas partes, ou como diz dos Das advogados? não, das duas partes, quer dizer, não há ali uma relação quer dizer, como é que eu ia dizer, não era de amizade, não é? Porque era momentânea. Tornou-se tudo muito mais formal. Tornou-se tudo muito mais formal, muito mais distante e propicia depois estes pequenos, grandes... E a litigância de má-fé? Ela está no Código, está prevista? Ela está prevista no Código de Processo Civil. Portanto, para o processo civil, reparem que é um processo, em princípio, que não tem tanta gravidade como o processo penal, porque ali temos penas de prisão, no processo civil não temos penas de prisão, podemos ser condenados a pagar qualquer coisa, pronto, tudo o que fez, mas a liberdade não está em causa. E, portanto, aí temos a litigância de má-fé, e, portanto, quem litiga de má-fé pode ser Mas condenado. não se vê em muitos casos, não se vê grande efeito da lei. No processo civil ela é aplicada, pronto, os juízes não são muito exigentes, não são muito rigorosos nisso, mas aplicam em casos manifestos, aplicam-nos. Pronto, e também tem um mecanismo, que é um mecanismo que atualmente é um mecanismo mais eficaz que existe, que é dizer, olha, o senhor já está aqui, os requerimentos que tem feito a fazer já não tem razão nenhuma, isto já extravasou tudo e, portanto, é assim. O processo acabou. Portanto, pode fazer mais requerimentos que eu não vou despachar enquanto as custas não tiverem pagas. Depois de pagas as custas, então podemos estar, digamos, a entreter-nos num outro processo, mas o outro processo está acabado. E, portanto, é um sistema que funciona, porque realmente eu lembro dos processos civis também, aquilo, portanto, sei lá, quando uma pessoa não queria pagar a dívida. E no crime? No crime, esse não está expressamente previsto, mas o Código de Processo Penal tem uma norma que diz que subsidiariamente podemos aplicar as regras do processo civil. Há quem entenda, e eu também me parece que é um entendimento, digamos, razoável, que é, no crime temos de ter algo mais cuidado que no processo civil, porque está em causa a liberdade e, portanto, os direitos de defesa da pessoa têm que estar mais assegurados. E, portanto, aí essa regra pode ser algo perigosa. Porque as queixas são muitas. Esta regra do processo ser considerado, olha, isto já ultrapassou todos os limites, isto transitou em julgado, Mas acabou. há receio de se avançar? Não, com esta consideração e de se avançar eu acho que, pronto, nessa parte eu acho que é aplicável subsidiariamente e tem sido aplicada. É o artigo famoso 670 do Código de Processo Civil que é aplicado e bem aplicado nesta parte. Agora, na parte da condenação em litigância de má-fé, já é outro problema. Porque no processo civil, por exemplo, são condenados os advogados, ou as partes, ou ambos. Pronto. Aqui no processo penal, eu acho que aí tem que ter mais cuidado na condenação na litigância de má-fé, tem que ter mais cuidado a condenar, porque podem estar a limitar direitos de defesa. Não na parte de impedir isso, não, acho que está correto. O que podemos fazer é copiar a norma do processo civil, que diz que o juiz pode considerar que o processo acabou e que esses requerimentos já são abusivos. Isso podemos copiar para o processo penal para não haver dúvidas que no processo penal também vigora. É só copiá-lo. Mas ela, para mim, já pode ser aplicada subsidiariamente. Quanto à condenação em multas, isso, acho que aí temos que também devem existir, não estão previstas, não podemos transportar as do Código de Processo Civil, temos de ter mais algum cuidado, mas haver também qualquer dissuasão monetária, principalmente para as pessoas que têm possibilidades financeiras. Porque são muitos nos casos mediáticos as reclamações sobre essas diligências, e são muitas, igual na Operação Marquês, agora recentemente... Sim, e este grupo de trabalho que foi criado no seio do Conselho Superior da Magistratura também se debruçou sobre estas questões. A minha pergunta é a seguinte: o grupo de trabalho já há muito tempo que apresentou as suas conclusões, destinadas a agilizar a justiça através da alteração do Código Penal. A Ministra da Justiça recebeu essas conclusões e anunciou que elas iam ser alvo de um escrutínio de uma comissão nova. Como é que está isso? Eu nunca mais, entretanto, caiu o governo, essa comissão chegou a ser formada, confesso que não concordei nada com a composição, não, a comissão está a ser criada, porque aquilo é uma proposta de um grupo, pronto, e tem que haver depois uma comissão, era um grupo que até era constituído por magistrados, não tinha advogados, portanto tem que haver uma comissão onde estejam composta por pessoas de diversas proveniências. Só que é a composição dela, eu cheguei a ver, ela foi publicitada, essa composição era de 6 professores universitários, um juiz e um advogado e um Ministério Público. Isso é que não pode ser. Quer dizer, uma composição dessas, quer dizer, quando principalmente o que se exige são mudanças técnicas, não são mudanças de grande, são, digamos, agilizações no processo, são questões meramente técnicas, não se vamos buscar 6 académicos para decidir, para fazer isso, porque senão dali não vai sair nada de bom. Quer dizer, são pessoas que não têm conhecimento da prática, portanto,
Essa comissão, houve, entretanto, a queda do governo, com a dissolução da Assembleia da República, nunca mais se ouviu falar. Não sei se mantém, se não mantém. Mas já perguntou? Não perguntei. Irei por acaso falar nisso amanhã. Depois da amanhã vou à Assembleia da República, onde vai ser feito aquele encontro promovido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Como é que vê esse encontro? Muito positivo, é muito positivo. Pode depois dizer, pronto, não foi nada, foi uma campanha. Não, mas eu acho que é muito positivo. Porquê? Porque pela primeira vez vai juntar, num espaço, num tempo, os deputados, a Ministra da Justiça e os representantes, dos intervenientes no mundo da Justiça. E vai juntar, e portanto o que está delineado é que cada uma das intervenções fará 5 propostas, que considera as mais urgentes, portanto, toda a gente sabe que as reformas têm que ser feitas e que há uma necessidade urgente de as fazer. Portanto, cada pessoa vai propor as 5 propostas que considera mais urgentes e depois, suponho eu, que o Sr. Presidente da Assembleia, o que irá fazer depois, é tirar ali uma espécie de conclusão, porque eu acho que, em princípio, elas vão ser mais ou menos coincidentes e, portanto, não vai haver... Eu acho que também há uma grande receptividade de todos os partidos. No outro dia estive na primeira comissão, onde estavam, a maior parte dos partidos estavam representados, e foi um diálogo frutífero. Estávamos quase, sintonizados, todos os partidos. Achei muito interessante que eles estavam muito informados do que se passava e estavam... foi algo que não me posso dizer que surpreendeu, mas gostei pela positiva de realmente ver as pessoas que fazem as nossas leis estão informadas sobre a realidade com que vão trabalhar. Qual é a sua proposta mais urgente? Isso aí é adiantar o que vou dizer na coisa. Mas eu diria, também posso dizer, também não é segredo nenhum. Para mim, a mais urgente era a modernização, em termos tecnológicos, do sistema de justiça. Quer dizer, para agilizarmos, em termos de agilização dos processos, nós estamos extremamente... é um sistema muito arcaico. Temos uma plataforma que foi criada, já não sei há quantos anos, foi criada até por curiosos da informática, eram funcionários de justiça que sabiam... Pronto, atualmente há meios, a inteligência... Mas para permitir o quê? Para permitir que os processos andassem muito bem. Os processos demoram às vezes muito tempo por questões de procedimentos muito antigos. Por exemplo, não é preciso, eu, por exemplo, dou um despacho. É preciso que um funcionário pegue nesse despacho e vai notificar as partes. Quer dizer, isso atualmente qualquer sistema de inteligência artificial faz isso. Eu coloco o despacho e ele imediatamente sai para os advogados. Quer dizer, atualmente, toda essa modernização, por exemplo, as audiências são gravadas ainda em registro áudio, não há registro vídeo. Depois os desembargadores estão em casa com os escutadores a ouvir as gravações das audiências. Isto pertence tudo ao século passado, no mínimo. Em relação aí à inteligência artificial, agora quando esteve recentemente em Macau, disse que já havia processos disciplinares movidos a juízes que usaram de forma quase fraudulenta, diria eu, a inteligência artificial na elaboração das suas decisões. Há punições? Não há muitas, suponho que há alguns casos, mas repara, o que é que aconteceu? Não é proibido o uso da inteligência artificial, até acho que todas as ferramentas que nós nos possamos servir para preferir as decisões com maior informação, mais rapidamente, devem ser utilizadas. O que tem que haver depois, a decisão tem que ser sempre humana. Isto é, o que é proibido é eu emitir uma sentença produzida por inteligência artificial. Mas quantas vezes é que isso já foi detectado? Eu acho que há... isso foi detectado e ainda não foi detectado nenhuma vez, porque o que se foi aberto um inquérito. Portanto, não está ninguém ainda sancionado por coisa. Penso eu que ainda não há ninguém a fazer isto é, produzir uma sentença por inteligência artificial. Isso é que é proibido, tem que ser uma humana. Agora, nós podemos utilizar... O que é que podemos? Temos depois controlar a informação que ela nos dá, como temos que controlar a informação que nos dá a Wikipédia, que nos dá, sei lá, um livro que compramos, não é? Temos que a controlar. Pronto, o que se foi detectado, e por isso mereceu e vai ser investigado, e depois terá o desfecho que se entender, é que poderão ter sido produzidas decisões em que não houve um controle do material que foi fornecido. Por exemplo, aparecerem acórdãos do Supremo que não existem, citados como se tivessem sido proferidos e depois eles não existirem, serem dito que existem normas legais que depois a redação delas não corresponde àquela que... Pois, e nós sabemos que a inteligência artificial, os sistemas que atualmente existem e que são os mais usados, têm essas alienações. Isto é, eles tentam sempre satisfazer-nos. E quando não sabem, inventam. E, portanto, isso é um perigo. Pode acontecer. Agora, não há perigo se o juiz controlar. Isto é, ela diz lá, o artigo 334 diz isto.
O juiz tem que ir ao código e verificar se realmente diz isso. Porque é um perigo estar a aceitar o que ela nos diz. Ou ela diz, já foram proferidos 5 acordos do Supremo Tribunal de Justiça sobre isso. O juiz tem que controlar se só foram proferidos. E, portanto, o que é disciplinarmente censurável é se não é feito este controle. Quer dizer, isso não é feito de uma negligência grosseira. Isto é, falhar um acordo, isso a mim também já me aconteceu, enganar na data, etc. Isso pode acontecer. Agora, quando a negligência é grosseira, isto é, a decisão toda ela está cheia de realmente situações destas, aí assim há uma infração disciplinar, não por ter utilizado a inteligência artificial, mas sim por não ter controlado o material que ela lhe forneceu. E de uma forma grosseira. Está a falar, neste caso, da inteligência artificial e dessa comunicação para dentro e para o trabalho dos juízes. A comunicação da justiça para fora, para todos, para quem ela se dirige. É um desafio que assumiu e do qual tem falado. O que é que falta ainda ou o que é que está em curso para melhorar esta comunicação da justiça? Falta um bocado. É assim, isso é a menina dos meus olhos. Pronto, era isso que eu gostava. Claro, não será no meu mandato que isso estará. Portanto, porque é uma revolução cultural. Isto é uma mudança de mentalidades. Os juízes foram formados, eu também fui formado assim, que é quanto mais escrevesse, quanto mais páginas escrevesse, quanto mais o meu discurso fosse elaborado e difícil de entender, eu seria um grande juiz. Pronto, os grandes juízes seriam esses, porque tinha grandes conhecimentos. Não sei, pronto, isto foi a nossa cultura, onde fomos criados nesta cultura. Porquê? Não consigo explicar, já me disseram que era uma questão do juiz ter perdido a legitimidade, já me deram esta explicação. O juiz de antes tinha a legitimidade da autoridade, isto é, bastava, era a voz do juiz, era para cumprir e não havia cá discussões. Tendo, com o 25 de Abril, perdido esta legitimidade, digamos, baseada na autoridade, o juiz foi obrigado a fundamentar muito as suas decisões, a escrever muito para tentar arranjar aí um argumento, digamos, a sua legitimidade residia no grande poder de fundamentação das decisões. Pronto, aconteceu e uma grande geração está um pouco viciada nisso. Como é que se transforma? Como é que se transforma? Como é que se faz esta revolução cultural? Não vamos fazer como o Mao Tse-tung, não é? Que mandou as pessoas para os campos e isso. Estamos a fazer atuando a três níveis. Na formação dos magistrados, isto é, os novos, porque muitos magistrados sinalizaram isso como tendo vindo do SES. Isto é, quando entraram no SES, foi isso a mensagem que lhes transmitiram. Você não pode, tem que escrever mais coisas, tem que pôr mais coisas, não sei o quê. E, portanto, estamos a atuar no SES e eu julgo que já está a funcionar e vai ter logo implicações diretas, porque as pessoas vêm de novo, estão fresquinhas, e, portanto, vai-se dizer, olha, não, isto é para escrever um português claro. No Centro de Estudos Judiciários. No Centro de Estudos Judiciários. Portanto, isso já está a ser feito e vai ter resultados imediatos naquelas pessoas, porque ninguém vem com vícios. Depois temos os juízes que estão a meio da carreira, pronto, e que estão um pouco, porque era isso que lhes dava as melhores notas e que lhes permitia aceder aos tribunais superiores, permitia-lhes concorrer e aceder a tribunais da sua preferência, e, portanto, eles faziam esse estilo de decisões. Aí estamos a atuar ao nível das inspeções. Pronto, não é, a eficácia não é tão imediata, e o que temos dito aos inspectores é isso. Agora, quando os inspecionarem, digam-nos, isto que vocês estão a fazer é mal feito, isto não é bem feito, vocês têm que mudar e têm que fazer de modo diferente, têm que escrever de uma maneira simples e clara, têm que ser coisas mais sintéticas, mais resumidas, têm que analisar o caso concreto, que muitas vezes o que sucedia era, as sentenças perdiam-se tanto em discussões académicas, que se esqueciam um pouco das especificidades do caso concreto, e as pessoas, por exemplo, mas era o meu muro que estava aqui em discussão, hoje aqui a sentença, e falam-me aqui nos italianos e nos alemães, e o meu muro não aparece. E, portanto, essa preocupação tem intuitos pedagógicos. Não vamos sancionar ninguém por fazer isso, porque senão era uma surpresa, não é? A pessoa sempre lhe disseram que era assim que tinha boas notas, de repente chegava lá um inspetor e dizia, não, você vai ter má nota. Portanto, vamos dizer, olha, isto está mal feito, da próxima vez que for inspecionado, tenha cuidadinho, porque isto não pode continuar assim. Pronto, e é isso que estamos a tentar. Acho que vai ter resultados, não tão breves como no Centro Judiciário, mas a breve fase vai ter. Onde é mais difícil, mas tem mais repercussão, é nos tribunais superiores. São juízes com mais idade, não têm inspeções e, portanto, aí estamos a fazer campanhas de sensibilização. Pessoas que realmente são especialistas no uso da linguagem clara e simples, pessoas que no discurso resumido estão a ir a esses tribunais e estão a tentar convencer, pela argumentação, pelo discurso, que as pessoas têm que mudar e fazer de modo diferente. Claro que, pronto, é muito difícil pessoas que estão agora, nos 60 anos, etc., mudarem o que fizeram durante toda a vida. A maneira de escrever, por exemplo, a maneira de escrever é muito difícil. Nós mudarmos, não é agora, eu vou escrever de outra maneira. É muito difícil fazer isso. Portanto, isso vai demorar mais tempo. Claro que é a parte que depois é mais importante, porquê? Porque são essas decisões que são publicadas.
As decisões da primeira instância normalmente não há locais de publicação. São as decisões dos tribunais superiores. Mas deviam ser. Deviam ser no sentido, mas quer repare, é que seriam tantas, que se daria aquilo num armazém imenso que ninguém se perdia naquele armazém, porque elas são milhares por dia, não é? Mas o próprio Conselho da Europa já chamou a Já atenção não, diz que devem ser, e elas estão agora a começar a ser nos sites das comarcas. Porque há aqui uma questão de transparência da justiça. Exatamente, pronto, mas é uma transparência um pouco formal e aparente, porque você não vai conseguir encontrar o que eu digo, por exemplo, no Tribunal de Beja, na comarca de Beja, eu acho que por dia devem ser centenas. Portanto, você não vai encontrar naquele emaranhado. Pronto, terá o sentido, elas estão lá e quem quiser pode ir lá, tem essa transparência. Agora, em termos práticos, aquilo não tem grande efeito porque são milhares, não é? Está a perceber? Vai ser difícil encontrar ali qualquer coisa. O disse no Parlamento que o sistema de avaliação dos juízes que é mau, até porque não permeia devidamente o mérito, mas que é quase impossível arranjar outro. Quer explicar melhor? Porque nós temos um sistema que já vem de muitos anos, portanto temos várias notas, medíocre, suficiente, bom condição e muito bom. Pronto, e criou-se o hábito, a própria lei, digamos, também cria, não é só criar esse hábito, a própria lei diz que à primeira vez deve-se ter bom, não pode ter mais, a não ser casos excepcionais, depois bom conversão, isto é, criar ali um percurso de antiguidade em que as notas correspondem a um percurso de antiguidade. E, portanto, o que é que acontece? Sendo a pessoa um juiz normalmente cumpridor, que não tenha realmente graves incorreções, a pessoa tem bom na primeira inspeção, tem bom com distinção na segunda e tem muito bom na terceira e depois fica com muito bom. Pronto, e por isso é que os juízes normalmente chegam com muito bom e portanto, porque é que eu digo que é mau? É muito mau porque não faz distinção entre os juízes, porque depois é tudo muito bom. Isto é, desde que ele tenha um julgamento, isto é, que faça um percurso normal. Quer dizer, portanto, tem estas notas, porque não há a apontar nada em termos de censura, e, portanto, vai ter o suficiente nem o medíocre, e vai ter este percurso, e, portanto, depois são todos iguais. E isso não cria grandes incentivos à pessoa realmente, digamos, de procurar ela própria ser melhor do que ela própria de dia para dia. Mas como é que outros países resolveram a situação? Por acaso não conheço avaliações noutros países, é uma coisa que nunca me debrucei sobre isso, nem sei se tem, pode haver, eu admito que também haja sistemas, por exemplo, que só têm apto e não há, isto é, nada a apontar e seria temos aqui um melhor? problema. Nem sei, quer dizer, porque este realmente pouco adianta, porque também todos vão ficar, quase todos ficam com muito bom. Este ainda tem ali um grau de distinção, pronto, faz ali um grau de distinção, pessoas que têm ali, pronto, têm um atraso, já podem não ter muito bom, pode ser ainda, quer dizer, este sistema pode ser melhor que esse do apto e não apto. Porque é que é difícil de mudar? Podíamos ter um sistema em que criasse, por exemplo, sei lá, de 1 a 20, as notas de 1 a 20, e que fossem dadas mesmo coisa. O problema é que se um dia implementarmos, já pensámos, por exemplo, em criar a nota de excelente, para tentar motivar juízes a criar uma nova nota. Mas só que o problema é que eles depois vão concorrer, por exemplo, há concursos, quer para os tribunais superiores, quer concursos para as colocações nos lugares das comarcas. Por exemplo, para ficar em Lisboa demoramos tempo a conseguir chegar lá e depende das notas que tivermos. E, portanto, iam depois concorrer pessoas com classificações diferentes. Isto é, os que foram do sistema antigo tinham o tal muito bom, estes novos, quer dizer, vinham concorrer, quer dizer, isso é muito difícil agora de mudar. É por isso que eu acho, quer dizer, se quem tiver essa bala de prata, eu agradeço. Como é que se consegue mudar isso? Ele tem uma coisa que se é de enaltecer, isto é, os casos negativos, esses não ficam muito bons, isto é, são detectados os casos em que as pessoas merecem uma censura. Pronto, isso são detectados e são diferenciados dos outros. E qual é o padrão que tem assistido nesses casos? Ou seja, têm aumentado, são muito diferentes? Não, são poucos. Felizmente são poucos. Temos uma realidade nova que eu não sei se antes era tratada assim, que agora não é, que é a questão de problemas psicológicos, burnouts, etc. Isto é, eu acho que não é um problema só dos juízes, é um problema a nível da sociedade em geral. Estão a aumentar imenso esses casos que depois resultam em atrasos, isto é, as pessoas com esses problemas, e cada vez há mais pessoas com esses problemas, não conseguem desempenhar as suas funções.
Portanto, esses casos talvez anteriormente já existiriam, talvez em menor grau, não sei, já existiriam, mas eram tratados como mau cumprimento da função. Agora são tratados, as pessoas têm o serviço reduzido. Pronto, não sei se confesso que não sei qual é. Este é um caso muito delicado, que o Conselho um dia vai ter, porque estes casos estão a aumentar muito e tem a proporção. Nós temos cerca, na primeira instância, só perto de uma centena de juízes com reduções de serviços grandes. Isto é o que implica nós termos depois, porque quem vai fazer o resto do serviço. Quer dizer, precisamos de mais magistrados, uns vão acumulando, há magistrados que se dispõem a acumular, fazendo mais do que aquilo que o serviço que tem, fazer também o do colega que não consegue fazer. Está-se a transformar num problema que pode adquirir proporções e aí vai-se ter que tomar porque, quer dizer, o sistema não aguenta com tantos juízes nestas situações. Até que se pode pôr pode-se pôr a pergunta se este juiz, com estas condições de saúde, consegue fazer mesmo, quer dizer, em condições ele está a fazer metade do serviço. Eu gostaria de ser julgada por uma pessoa que está nessa situação. Se nós pensarmos, por exemplo, no operador, um médico que faz operações, considera-se, um médico está, quer dizer, pronto, ele vai fazer só metade das operações que costuma fazer. Mas eu não quero ser eu, quer dizer, a ser operado por ele, não é? Essa pessoa não é só uma questão de quantidade. E, portanto, esse problema é um problema que eu julgo que vai colocar-se, porque está-se a assistir a um crescimento muito dessas situações. Julgo que não é só um problema só do juiz. Os juízes terão mais esse problema, porquê? Porque a nossa profissão é muito estressante. É extremamente, isto é, nós temos que ter resistência ao stress. Uma pessoa que não tenha resistência ao stress dificilmente consegue passar incólume por toda uma carreira, porque os casos repara, é que nós temos decidido muitos casos com alguma rapidez, casos que nos exigem, casos às vezes que nos chocam connosco, isto é, emocionalmente nos perturbam, e portanto temos de ter uma grande capacidade à resistência. E atualmente eu acho que a sociedade tem outros fatores que diminuem muito essa capacidade de resistência, isto é, antes a vida era mais calma e portanto eu conseguia fazer também com calma este tipo de função. Agora é mais difícil e, portanto, é um problema que vai surgir brevemente. Doutor, a sociedade que se tem juntado para muitas vezes avaliar e falar de justiça, e agora falo do movimento manifesto dos 50, e são muitas as declarações e as sugestões porque consideram de facto que a justiça não está melhor, está pior. Temo que possa por cá acontecer um fenómeno como ocorre agora neste caso em Itália, de um perigo de submissão do Poder Judicial ao político ou destas pressões entre estes dois lados? Quer dizer, eu não quero ter esse receio, porque penso que Portugal é um país com por enquanto, quer dizer, tenho a minha sensação é que as pessoas têm uma consciência, digamos, democrática e, portanto, não admitirão esse tipo de movimentações. Agora, por exemplo, essa situação do Manifesto 50... quer dizer, o que eles apontam muitas vezes tem razão no que dizem. Eles, por enquanto, eu não tenho visto propostas de solução. Tudo indica que quereriam algo, mas isso era extremamente perigoso, cairmos em soluções, como aconteceu na Polónia, na Hungria. Quer dizer, isso para mim é o fim da democracia. Quando os juízes decidem sobre orientações do poder político, quando os juízes são escolhidos e nomeados pelo poder político, aí eu acho que estamos eu vejo o que se passa agora na América também. Quando vemos os juízes claramente pressionados pelo poder político, olhamos para a América e vimos, isto afinal, nós pensávamos que era a maior democracia do mundo e afinal ela não está a funcionar. E, portanto, eu acho que isso quer dizer, é um péssimo caminho, não é por aí. As críticas são corretas muitas vezes e tem razão. Agora a solução não passa. E são pessoas importantes essas que apontam? São pessoas com credibilidade, são pessoas realmente a quem merecem mais. Agora, eu não sei se elas, eu nunca lhes vi apontar concretamente a solução. As soluções não as vejo concretamente apontar. Não sei o que é que elas pensam, quer dizer, qual é a solução. Parece indicar que queriam um controle, mas como? Como é que queriam esse controle? Não sei, não faço ideia. Quer dizer, por exemplo, já existe, nós temos um órgão que é o Conselho Superior da Magistratura, que tem metade das pessoas, são, aliás, em termos legais, até podem ser mais os indicados pelo poder político pelos juízes. O Sr. Presidente da República é que, num gesto de bom senso, nomeou um juiz e um não juiz.
Pronto. Portanto, aí equilibrou e ficaram empatados. Suponho eu que tenho eu o voto de desempate. Se houver um empate, suponho que tenho eu o voto de desempate. E, portanto, aí já é feito um controle. Portanto, são pessoas que são colocadas e que têm poder sobre a gestão da magistratura. E, portanto, eu acho que é um sistema equilibrado, o sistema que temos. Há um controle suficiente se as coisas funcionam mal. Talvez ver onde é que elas funcionam mal. Agora, não é arranjar uns controleiros dos juízes, não é? Não é esse o sistema, ou os juízes estarem dependentes do poder político. Não é por aí que caminhamos. Aí caminhamos para o fim da democracia. Muito obrigada. Damos por terminada esta entrevista. A Hora da Verdade regressa na próxima semana com um novo convidado e com uma nova temática. Muito obrigado.